Continuando então, né, falando um pouquinho sobre todas essas práticas esotéricas, místicas, de idolatria, de paganismo que houver através da evolução ou da perpetuação da adoração de Semíramis, como a imagem da mãe, a rainha dos céus, e Tamuz, seu filho, que segundo a lenda, né, que na verdade é uma grande mentira, uma falsificação de Maria, da Virgem Maria e Jesus, por Satanás ao longo dos anos. Continuando falando um pouquinho sobre isso, nós terminamos falando sobre Jezabel. Jezabel foi essa princesa fenícia que foi enxertada no que restaura da religião de Israel, no Reino do Norte, e nesse reinado de Acabe tornou-se então a causa básica do seu cativeiro. Judá estava poluído por isso, né, por causa dessa infiltração de Jezabel na terra de Israel, pois a adoração de Baal era simplesmente a forma cananeia dos mistérios babilônicos, e somente tendo sido mandado para o cativeiro na Babilônia, que Judá foi curado de sua afeição para com a idolatria dos deuses lá dos fenícios. Baal, é claro, era o deus Sol, o doador da vida na antiguidade e nesse tempo, dessas idolatrias de Israel. E identificado também Baal com Tamuz. Embora a cidade, obviamente, babilônica, né, há muito tivesse se tornado apenas uma lembrança de seus mistérios, ela não tinha desaparecido com ela. Quando os templos da cidade foram destruídos, o sumo sacerdote da Babilônia fugiu com um bando de iniciados, com vasos sagrados e imagem, em direção de Pérgamo, né, aquela região lá da Grécia Antiga, do Império Grego Macedônio, onde um símbolo da serpente era o emblema da sabedoria escondida. De lá eles cruzaram o mar e migraram para a Itália, e ali os cultos antigos foram propagados sob o nome de mistérios etruscos. E por fim Roma tornou-se então o centro do babilonismo, né? O sumo sacerdote usava mitras com formato de cabeça de peixe para honrar Dagon, né, o deus lá dos filisteus, Dagon, o deus peixe, o senhor da vida, né, segundo os filisteus, e outra forma de mistério de Tamuz, conforme desenvolvido pelos velhos inimigos de Israel, são os filisteus, o povo da Filistia, né, ou os filisteus. Então, quando se estabeleceram em Roma, né, esses que fugiram do Império Babilônico, segundo diz a história, nos relatos da história e dos historiadores antigos, o sumo sacerdote denominou-se então Pontífice Máximo, título que foi inscrito em sua mitra, né? Nesse objeto simbolizava Dagon. Quando Júlio César, por exemplo, que como todos os jovens de boas famílias romanas eram iniciados, tornou-se aqui chefe do Estado romano e foi eleito Pontífice Máximo, o grande imperador de Roma, e com esse título ele foi mantido por todos os imperadores romanos até Constantino. Constantino o Grande, então, que era ao mesmo tempo líder da igreja e sumo sacerdote dos pagãos, acabou fundindo tudo isso. O título foi então conferido aos bispos de Roma, desde Constantino, e é mantido pelo Papa até hoje, ou seja, que assim é declarado como sucessor do apóstolo pescador Pedro, lembrando o peixe aqui, o símbolo de Dagon, mas o sucessor, dizendo eles, né, os papas, direto do sumo sacerdote do mistério babilônico, na verdade, antigo e servo do deus peixe Dagon, para quem usa como seu antecessor idólatra o anel do pescador. É o que os papas usam até hoje nas terras da Itália, no Vaticano. Então, durante os primeiros séculos da história da igreja, o mistério da iniquidade operara com efeito surpreendentemente, e as práticas e ensinamentos babilônicos que nós relatamos aqui ao longo da história antiga, até os dias atuais, né, com a figura do Papa, tinham sido tão absorvidos por aquilo que trazia o nome da Igreja de Cristo, que a verdade das Escrituras Sagradas foi muitas vezes completamente obscurecida, ao passo que as práticas idólatras pagãs foram aceitas como sacramentos cristãos, e filosofias pagãs tornaram o lugar da instrução do Evangelho. E assim foi desenvolvido, e surpreendentemente, esse sistema por mais de 1000 anos
dominou a Europa e comerciou corpos e almas de homens, até que a grande reforma do século XVI trouxe certa medida de libertação aos cristãos. Glória a Deus por isso. Quem menciona tudo isso que nós estamos falando foi Harry Ironside, tá? Nós extraímos todas essas informações de Harry Ironside na sua obra Lectures on the Revelation, ou Leituras do Apocalipse, ou da Revelação, queira traduzir como seja melhor. Até porque Revelation, em inglês, é o livro de Apocalipse, tá bom? Então, pensando em tudo isso que Ironside falou, de toda esse sistema religioso mundial que surgiu lá na terra dos caldeus, na Babilônia, que se perpetuou por todos os séculos, né? Desde Nimrod, Semíramis, seu filho Tamuz, até os dias atuais, o sistema religioso mundial. Então não é exagero dizer que as falsas doutrinas, as práticas encontradas dentro do romanismo atual são diretamente atribuídos a essa união entre paganismo com o cristianismo, quando o constantismo proclamou Roma como império cristão e concluiu-se então que a prostituta representa toda a cristandade professante unida num sistema único, sob um único cabeça, que vai ressurgir ainda, que é o anticristo, ok? Levantado pelo falso profeta. Como é que vai ser o julgamento dessa grande meretriz, ou da Babilônia ressurgida, desse sistema religioso mundial? João apresenta aqui claramente o juízo sobre esse sistema corrupto mundial, quando ele diz o seguinte, lá em Apocalipse 17, versículo 16 a 17, ele diz assim: os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e consumirão com fogo, porque em seus corações incutiram Deus que realizassem o seu pensamento e executassem então uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus, as palavras proféticas escritas em Apocalipse 17. Então a besta, a princípio, dominada por esse sistema religioso chamado de grande prostituta, em Apocalipse 17:3, ergue-se, quando ele já está lá no topo, ergue-se contra ele, esse sistema, e o destrói então completamente, é o que diz as escrituras, é o que diz as profecias. Então, sem dúvida, esse sistema da meretriz competia com a adoração religiosa da besta, que vai querer toda a adoração para si, promovida, obviamente, pelo falso profeta inicialmente, que depois será destruído, né? A sua destruição ocorre para que a besta possa ser o único objeto da falsa adoração mundial no período tribulacional, proclamando-se, né? Se intitulando como Deus, como o novo Messias, o falso Messias, né, conforme diz o livro de Apocalipse, tá bom? No vídeo posterior nós vamos falar sobre o julgamento da besta e do seu império, mas como ele é pequenininho, já vou continuar por aqui. Então, como é que vai ser o julgamento da besta e do seu império? No final de tudo isso que nós falamos, os julgamentos dos selos, das taças, das trombetas, o julgamento da grande prostituta, como é que vai ser no final do período tribulacional o julgamento da besta e de seu império maligno, o império poder gentílico mundial, como nós mencionamos em vídeos anteriores. Quando nós traçamos, né, toda essa campanha do Armagedon, as batalhas entre o reino do norte, o reino do sul, o rei que vem do oriente, vimos que Deus julgará todos os poderes mundiais gentílicos e os derrubará, conforme diz as Escrituras. A confederação do norte foi julgada por Deus, conforme diz as Escrituras, nas montanhas de Israel durante o período tribulacional. Os reis que vêm do leste, do oriente, e suas forças e os exércitos da besta foram destruídos no segundo advento de Cristo. Uma descrição desse juízo também é dada em Apocalipse 18. Lá em Apocalipse 18, o império político é visto como tendo sido tão unido ao império dessa falsa religião, a grande prostituta, a grande meretriz, que ambos serão chamados pelo mesmo nome. Apesar de duas entidades diferentes, né, estarem em vista aqui nesse trecho de Apocalipse 18, nesses dois capítulos, Scofield, né, na sua Reference Bible, na Bíblia de Estudo Scofield, nos diz o seguinte sobre essas duas Babilônias. Ele diz assim: essas duas Babilônias são diferenciadas uma da outra em Apocalipse. Existe a Babilônia eclesiástica
que é a cristandade apóstata, professante, falsa, liderada pelo papado, e a Babilônia política, que é o Império Confederado, e a última forma de dominação mundial gentílica, liderada pelo Anticristo. Então a Babilônia eclesiástica é a grande meretriz de Apocalipse 17:1, e é destruída pela Babilônia política, que é o poder gentílico mundial, de Apocalipse 17, de 15 a 18. Para que a besta seja o único objeto de adoração, conforme relatado por Paulo em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4, e Apocalipse 13 e 15, o poder da Babilônia política é destruído pela volta do Senhor em glória, o segundo advento de Cristo, visível juntamente com a igreja e seus anjos, para a implantação do milênio, como nós já mencionamos várias vezes em vídeos anteriores. Então, a ideia de que uma Babilônia literal será reconstruída no local da Babilônia antiga, entra em conflito, obviamente, com Isaías 13, 19 e 22. Mas a linguagem de Apocalipse 18, você pode ver no versículo 10, 16 e 18, sem sombra de dúvida, parece identificar a Babilônia e a cidade de luxo e de negócios como a Babilônia, essa Babilônia, descrita aqui em Apocalipse 18, como um centro eclesiástico. Provavelmente aqui a cidade de Roma, tá? Até porque ele se assentou sobre 7 montes, e Roma está assentada sobre 7 montes ali na região da cidade de Roma. Os próprios reis que odiavam a Babilônia eclesiástica lastimam a destruição da Babilônia comercial, é o que nos diz a palavra de Deus em Apocalipse 18, mencionada aqui por Scofield na sua Reference Bible, ou a Bíblia de Estudo Scofield. Então, quando nós pensamos um pouquinho sobre o que fala Scofield, a destruição dessa sede do poder da besta é realizada então por um acesso divino de juízo pelo fogo, conforme relatado em Apocalipse 18, 8. Eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse 18, 8. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Apocalipse 18, 8. A Bíblia diz assim: por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então, o mesmo juízo que virá sobre a grande prostituta, virá sobre o anticristo e sobre o seu império. Agora, então, que examinamos as principais linhas aqui da revelação concernentes a esse período chamado período tribulacional, torna-se óbvio que a revelação do plano de Deus para esse período constitui uma das partes mais importantes do estudo escatológico, do estudo profético que nós estamos fazendo nesses vídeos. Então, os planos para Israel, para os gentios e para Satanás, para que eles atingissem o seu auge nesse período, imediatamente precedem todos esse plano profético precedem o que a Bíblia chama do segundo advento de Cristo, ou a segunda vinda, que é o que nós cremos, a vinda visível de Cristo em glória com a sua noiva para implantar o reino milenial. Ok? Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre as profecias relacionadas ao segundo advento. Nós vamos falar sobre a história da doutrina do segundo advento. Vamos estar falando sobre as concepções do segundo advento, ou segunda vinda de Cristo, as posições diferentes com relação a isso. Vamos estar mencionando um pouquinho mais sobre isso e sobre a doutrina também do segundo advento na igreja primitiva. Vamos falar sobre isso, os expoentes do pré-milenarismo, os defensores, as posições, tudo que menciona sobre o segundo advento. Então nós vamos nos aprofundar sobre essas questões, tá bom? Então continue conosco, que Deus te abençoe, continue conosco nesses vídeos escatológicos, e lembre-se, Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando, põe em ordem a tua casa, se santifique, se consagra ao Senhor, ore, busca a Deus, lê a palavra, conserta a tua vida diante de Deus, porque Jesus está voltando. Santifique-se, porque Jesus voltará para buscar uma noiva adornada, sem mácula, nem mancha, nem ruga, lavada pela sua palavra, lavada pelo sangue de Jesus. E lembre-se, o sangue de Jesus só purifica aquele que confessa o pecado, aquele que abandona o pecado, se quebranta, se humilha e se sujeita à palavra de Deus, com fé e obediência, aquilo que diz as Escrituras.
Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Siga-nos nas redes sociais. Clica aqui, não esqueça de seguir o nosso canal e siga-nos nas redes sociais. Se você também quiser abençoar esse ministério, clica nesse linkzinho aqui de baixo, né, da descrição do vídeo. Tem tudo ali como você pode fazer isso. E entre no site betelonline.com.br. Nós temos toda a coleção escatológica ali disponível, 68 ministrações preciosas do pastor Valtenir, além de todas as pregações do pastor Giovanni, do pastor Rodrigo e dos demais pastores da Igreja Batista Betel. betelonline.com.br. Ali também você pode, nesse site também, ofertar na nossa vida, ofertar, né, no Ministério Betel. Vai ser bênção em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Fique conosco aqui nesse canal. Deus abençoe a sua vida.